reproduzem exclusivamente no interior de células vivas, isso a gente já vem discutindo, mas como são os seus mecanismos de reprodução? Possuem genes que são capazes de controlar a produção de energia e a síntese de proteínas na célula hospedeira. Os ácidos nucleicos que eles possuem no seu interior são DNA ou RNA. No entanto, nós temos uma exceção que eu vou falar já para vocês. E a quantidade de ácidos nucleicos presentes nesse vírus vai variar. Alguns vírus possuem poucos, genes, cerca de 3 a 4, e outros vírus possuem centenas de genes, possuem uma cadeia de ácido nucleico muito maior. Então, ok. A exceção a esses vírus que possuem DNA ou RNA apenas é a família Mimiviridae. Então, os mimivírus, eles possuem DNA e RNA, tá? Isso foi encontrado em 2003 para a escola e colaboradores, tá? Eles encontraram esse vírus, publicaram esse artigo aqui, e eles viram que esse vírus ele tem a capacidade de produzir suas próprias proteínas por meios deles mesmos. Então, eles não precisam de uma célula hospedeira para produzir suas próprias proteínas, tá? Além disso, eles são capazes de reparar o próprio genoma também. Então, eles têm DNA, têm RNA, e essas estruturas, essas moléculas, na verdade, permitiram que ele tivesse essa independência. Porque até então, o que a gente sabia era que todos os outros vírus só possuíam ou DNA ou RNA, nunca os dois, tá? Mas agora a gente já sabe que sim, existe uma família de vírus que possui os dois e consegue controlar a reparação do seu DNA e produzir suas próprias proteínas sem depender de uma célula hospedeira. Medo, né? Existem dois tipos de reprodução dos vírus, que são o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, e os dois ciclos têm uma coisa em comum, que é o seu início. Eles iniciam com a aderência do vírus à superfície da célula hospedeira. Eu trouxe a imagem para vocês verem aqui, no exemplo do SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, tá? Percebam que aquela proteínazinha que eu falei para vocês, a proteína do envelope, chamada de proteína spike, ela precisa de um receptor na célula hospedeira. Então, essa aqui é a membrana, bicamada fosfolipídica da célula hospedeira, na célula humana, pode ser uma célula do sistema respiratório, por exemplo. Então, a célula humana precisa ter esse receptor, essa proteína aqui na sua membrana, chamada de ACE2, para que a proteína do vírus, chamada de spike, ela se encaixe perfeitamente como numa relação chave-fechadura. É como se essa ACE2 fosse a fechadura e essa spike fosse a chave. A partir dessa conexão, dessa afinidade entre a proteína spike do novo coronavírus e a ACE2, que é a proteína presente na membrana plasmática da célula hospedeira, a partir dessa conexão, o vírus ele consegue entrar na célula. É como se ele colocasse ali uma chavezinha e a célula permitisse a sua entrada, certo? Isso acontece com todos os vírus, tá? É necessário que haja essa afinidade. É necessário que haja uma proteína no envelope do vírus ou no seu capsídeo que permita a sua entrada na célula, e é necessário que a célula do hospedeiro também possua uma proteína que daí então se conecte e permita, possibilite essa entrada, ok? Vou citar um outro exemplo para vocês. No caso do HIV, é necessário, por exemplo, a CCR5 nos linfócitos humanos, que são células de defesa, para que o vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, causador da doença chamada AIDS, ele penetre na célula. Pessoas, por exemplo, que não possuem o CCR5, que é essa proteína na célula hospedeira, são pessoas que são naturalmente imunes, ou seja, não conseguem ser infectadas pelo HIV. O HIV não as infecta. Por quê? Porque ele não existe a fechadura para a chave que ele possui na célula dessa pessoa. Agora, isso acontece, assim, é uma raridade. É uma quantidade muito pequena de pessoas que possuem essa condição, ou seja, que não possuem a proteína e, por isso, são imunes ao vírus, tá? No caso do HIV. Então, expliquei para vocês como um vírus ele consegue aderir à célula. É necessário que exista essa conexão entre a proteína que ele exibe e a proteína que a célula hospedeira exibe. Conexão feita, então ele consegue aderir. Vamos entender o que acontece lá dentro depois disso?
Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma bactéria, perceba, uma bactéria cilíndrica aqui representada pela cor roxa, e uma série de bacteriófagos ali na sua superfície, justamente nesse processo de aderência. É a partir daí que ele libera o seu material genético para o interior daquela célula. Continuando o ciclo aqui, após a aderência, percebam que o material genético ele vai entrar, material genético do vírus, ele entra aqui nessa célula, mas o capsídeo dele fica do lado de fora, o capsídeo não entra, o que entra é apenas o material genético. Esse material genético do vírus vai se associar ao material genético da célula hospedeira, que nesse caso, nesse exemplo aqui, é uma bactéria. E após essa associação, ele vai comandar a síntese de proteínas do seu próprio capsídeo e a replicação do seu material genético. E a partir disso, novos vírus são formados e se reorganizam dentro dessa célula hospedeira. Quando a célula hospedeira ela já está ali repleta de novos vírus, recheada, ela não suporta mais, ela se rompe, é a lise celular, ou seja, é a hora que a célula se rompe, ela se quebra, liberando então, diversos vírusinhos que estavam lá dentro que vão infectar outras e outras células saudáveis desse organismo aqui. Esse é o ciclo lítico de replicação. Então, no ciclo lítico de replicação, o vírus ele penetra o seu material genético na célula hospedeira, o material genético comanda toda a síntese de proteínas do seu capsídeo e a replicação do seu material genético. Essa matéria-prima para a produção de novos vírus se reorganiza ali dentro da célula hospedeira. Novos vírus, então, são reorganizados, estruturados ali dentro, e a célula se rompe liberando esses novos vírus que foram formados. No ciclo lisogênico, existe uma diferença básica, que é o quê? Após a penetração do material genético do vírus na célula hospedeira, ele não irá comandar a síntese de novos vírus, não irá comandar a síntese de novas proteínas do seu capsídeo, nem a replicação do seu material genético. Ele simplesmente irá se associar ao material genético, ao DNA dessa célula hospedeira, e ali ele vai permanecer. E conforme essa célula hospedeira ela for sofrer mitose, seu processo natural de divisão celular, através desse processo, esse DNA ou esse DNA do vírus, esse material genético do vírus, ele vai ser repassado para as células filhas dessa célula inicial que foi infectada. Então, acaba que ao longo de algumas gerações, a gente tem um conjunto de várias células que carregam consigo, no seu interior, junto ao seu DNA, o material genético do vírus. Tá? Por quê? Porque a célula que lhe deu origem também carregava e ela recebeu através do processo de mitose. Então, nesse caso, o vírus ele permanece inerte no organismo do indivíduo infectado, porque não existe a formação de novos vírus. Ele apenas dissemina o seu material genético ali inerte dentro das células do organismo, até que em um dado momento, por fatores como, por exemplo, radiação ultravioleta, substâncias químicas, enfim, uma série de fatores, esse vírus que estava ali inerte dentro da célula, né, o seu material genético, ele começa sim a dar o start para começar a sintetizar proteínas do capsídeo e também replicar o seu material genético. Aí a gente entrou no ciclo lítico, né? Entrou no ciclo lítico em que novos vírus são reorganizados aqui no interior dessa célula hospedeira e a célula se rompe, liberando esses novos vírus para infectarem outras células e assim sucessivamente. Então, no ciclo lisogênico, esse DNA ele vai ficar acoplado ao DNA da célula hospedeira. Tá? Então, vai ficar em estado latente. A linhagem de células que foi produzida por divisão da célula hospedeira vai carregar consigo esse material genético do vírus, estando obrigatoriamente comprometida. É como se fosse uma bomba relógio. A um dado momento, todas elas podem entrar num ciclo lítico e daí, então, serem produzidos novos e novos vírus e infectarem outras células. Vou dar um exemplo para vocês de um vírus de ciclo lisogênico, que é o HPV, o papilomavírus humano, né? Mais conhecido dessa forma. Ele é um vírus, gente, que ele tem afinidade por células aqui, da região do trato genital das mulheres, né? Ele normalmente fica aqui na região inicial, no colo uterino.
Lembra que eu falei que o vírus ele precisa ter uma proteína específica para poder entrar na célula e a célula precisa ter uma proteína específica para poder recebê-lo? E isso gera para os vírus uma característica que é especificidade. De um modo geral, os vírus eles são específicos. Então, por exemplo, o vírus do HPV ele tem uma afinidade por células dessa região, porque ele tem aquela proteína específica e a célula também tem a proteína específica para poder recebê-lo, tá? Então, ele tem afinidade por células dessa região. Então, o HPV, ele tende a infectar células na região do colo uterino. Mas vamos lembrar para vocês, o que é o colo uterino? A gente tem aqui o útero, as tubas uterinas de um lado, do outro e os ovários. Nessa porção aqui inicial do colo do útero, nós temos o colo. Essa porção aqui a gente tem o fundo do útero, mas aqui a gente tem o colo. Então percebam que se a gente for olhar o colo de frente, a imagem que nós temos é essa daqui. Uma região, né, em formato de pera, com orifício aqui no meio, que é o cérvix uterino ou canal do útero, tá? Canal do colo do útero. O colo do útero saudável, ele tá assim, bem rosado, sem nenhuma lesão. E o colo do útero que tem lesão, essa lesão ela pode ser de vários graus. Um grau mais avançado, a gente pode encontrar uma situação como essa, que é um câncer, tá? Que é uma lesão muito mais avançada. Então, esse é um colo do útero normal, percebam, rosinha, né? Sem nenhuma lesão. E esse é um colo do útero lesionado. Aqui nós encontramos uma lesão inicial, ainda não é configurada como câncer, tá? Mas conforme o tempo for passando, né, essa lesão, caso nada seja feito, nenhum tratamento seja feito, essa lesão vai aumentando, toda essa porção do colo do útero ela pode ficar comprometida, inclusive vindo a sangrar. Por isso que é importante a realização de exames periódicos, exames ginecológicos periódicos, fiquem bem atentos e atentas também, porque quando identificada a lesão em estágio inicial, é fácil tratar. Existem tratamentos muito simples para a lesão em estágio inicial, mas conforme a lesão ela se agrava, o tratamento ele vai ficando cada vez um pouco mais difícil, mais complicado de se adquirir a cura. Mas, Tainá, como eu vou saber que eu tenho? Os exames preventivos, porque isso aqui é indolor. Na verdade, quando a lesão ela já confere algum tipo de dor, é porque ela já está muito avançada e daí o tratamento vai ficar difícil. Por isso que é importante que a gente esteja olhando o nosso colo do útero com a frequência de a cada 6 meses ou anualmente nos exames periódicos, para a gente ver e acompanhar se tem uma lesão, se apareceu, se não apareceu, para ter esse controle. Porque a gente não consegue olhar assim a olho nu, o médico, a médica vai utilizar um equipamento específico para poder fazer essa análise, para poder fazer esse exame. Então, a gente só vai saber se a gente olhar. E a gente só vai olhar se a gente for no médico fazer o exame correto, certo? Aqui são outros tipos de lesões causadas por HPV também. Essas lesões são lesões causadas por vírus HPV de baixo risco, que são as chamadas verrugas genitais, tá? Então, também chamadas de cristas genitais, são manifestações do HPV de baixo risco e elas podem ser encontradas na região externa à vagina, ou seja, no pudendo feminino, ali na região da vulva, na região perianal, né, que é ali próximo ao ânus. Então, nessa região, a gente pode encontrar essas verrugas genitais. Essa manifestação, gente, é a manifestação menos grave do HPV, tá? Ele infecta as células dessa região, causando essas lesões, e essas lesões podem ocorrer tanto em homem quanto mulher. O tratamento é muito simples e é rápido, é muito simples. Realmente, o perigo do HPV é o HPV, são os HPVs, que são a série deles, de alto risco. Porque os de alto risco, eles infectam o colo do útero. E o colo do útero é algo que a gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver, a gente não vê com frequência, só quando vai fazer o exame. Então, as pessoas que não costumam fazer exame periódico estão mais suscetíveis a ter e, porventura, desenvolver um estado mais grave da doença. Só que lembrem, existe vacina sim para HPV. No sistema público de saúde existe já sim vacinas, já há alguns anos, que previnem a infecção por esse vírus. Então, olha só que maravilha. E vírus do tipo retrovírus, como eles se reproduzem? Retrovírus são vírus que possuem, em sua maioria, um RNA como material genético. Porque até agora eu falei dos mecanismos de reprodução para vocês, mas eu falei que os vírus possuem o DNA e RNA, não foi isso?
Só que aí fica muito simples entender como é que um DNA do vírus consegue se associar ao DNA da célula hospedeira, porque a célula hospedeira ela vai ter sempre DNA. Se ela for uma bactéria, ou se ela for uma célula de uma planta, se ela for uma célula de uma pessoa, ou de um boi, ou de um cachorro, qualquer animal que seja, ela vai ser uma célula que vai conter como material genético, né, DNA lá no núcleo. Se o vírus tiver DNA, fica simples acoplar, porque DNA não é uma dupla hélice, então a dupla hélice da célula hospedeira se une com a dupla hélice do vírus. Super simples. Mas se o vírus ele for RNA, RNA é uma molécula constituída por uma única fita e não duas, como é o caso do DNA. Como é que eu junto duas da célula hospedeira com uma do vírus? Então, o que os retrovírus fazem para resolver esse problema? Eles criam um DNA falso, como se fosse um DNA pirata, um fake. Como assim, Tainá? Eles possuem aqui consigo uma enzima chamada de transcriptase reversa. A transcriptase reversa, ela faz o processo de transcrição ao contrário. E o que é o processo de transcrição? O processo de transcrição é a formação de uma molécula de RNA a partir de um DNA. Esse é o processo de transcrição normal. O DNA forma o RNA. Na transcrição reversa é o contrário, é o RNA que forma o DNA. E é isso que esses vírus têm a capacidade de fazer. Eles têm essa enzima que faz esse processo contrário. Então, eles pegam o seu RNA e transformam ele em DNA. Então, é um DNA pirata. E é esse DNA pirata, falso, fake, que vai se associar ao DNA da célula hospedeira e daí, então, manifestar a sua capacidade de comandar a biossíntese de seus elementos, tá? Dentro daquela célula hospedeira. Então, o DNA pirata, ele se acopla ao DNA celular, vai comandar a síntese de novas cópias do seu material genético, que é o RNA viral, e dos seus capsídeos também. Daí, então, tudo se junta e um novo vírus ele é formado e liberado dessa célula, ou novos vírus, isso no ciclo lítico, lembram lá, né? Então, essa é a resposta de como um retrovírus consegue resolver esse problema da associação do seu material genético com o material genético da célula hospedeira. Essa foi a nossa aula de hoje sobre vírus. Eu espero que vocês tenham curtido muito e fiquem bem atentos, porque a nossa próxima aula já está aí no forninho, viu? Um beijo para vocês. Espero ter ajudá-los na compreensão desses agentes patogênicos que são tão pequenos, mas também causam um problemão, não é? Um beijo!